É uma alegria estar participando dessa mesa, né? É uma honra, um privilégio, né? Como nós venhamos conversando e como a Denise falou, né? Nós não estamos aqui porque nós somos melhores ou somos especiais, né? Nós estamos aqui porque nós somos as improváveis que o Senhor nos escolheu para esse tempo, né? E a Denise falando quando ela disse para nós orar e Deus, ele é maravilhoso, né? Ele confirma as coisas, ele traz as coisas, ele traz pessoas para confirmar, né? E a primeira reunião que a gente teve, eu me lembro da oração da Ana, né? Que ela participou, muitas mulheres estavam, né, na reunião. E eu nem imaginava o que era, né? E aí eu me lembro da oração da Ana, né? Aquela que se sente incapaz, que se sente improvável. Naquele momento eu disse, não, Senhor, eu não quero, eu não, meus pensamentos, isso não é para mim, eu não quero. E fui orar, né, como a nossa instrução que a gente teve, né, de orar para ver se era o que o Senhor tinha para nós, o que queria, né? Porque tem coisas que às vezes não é para o nosso tempo, né? Não é? No entanto, quantas mulheres estavam na reunião? E Deus deixou quantas? 12, né? E aí eu orei e o Senhor me deu a palavra de Esther, né? Lá em Esther, né? 4, 14 ali, uma palavra conhecida, né? Quem sabe se não foi para uma ocasião como essa que foi escolhida como rainha. Deus me deu essa palavra e eu disse, até conversei com a Ana disse, não vai ser, não é o momento, né, de eu estar participando. E eu disse, a Ana, qual resposta mais tu quer? Quer que Deus desça para te falar? Porque a gente fica lutando, né? A carne e o espírito ali, né? A gente se achando que não é capaz, que não é para nós. E uma amiga minha que fazia muito tempo que eu não via ela, teve um dia ela me bateu aqui na porta de casa, nem mandou mensagem. E ela, tá desocupada, eu disse, não, entra, isso era tardinha, só sei que a gente ficou até 11 horas da noite, né, conversando. E ela não sabia de nada. Em meio de conversa, ela falou, aquela passagem de Esther, quem sabe, né, não é esse tempo da gente estar posicionada. Não. Eu falei, Senhor, eu não acredito. Não tem como eu fugir agora. Outra confirmação, eu disse, minha amiga, estou participando, estou em oração por um projeto. Eu falei, até me ajuda em oração. Não falei o que era, né? É um projeto. Mas tu tá aqui hoje, nada por acaso na nossa vida, né, irmãs? Nada por acaso, né? E eu disse, está sendo uma confirmação. Deus já tinha me dado essa mesma resposta, essa mesma passagem, né? E amém, Senhor. E eu custei para mandar a mensagem para Denise. Eu estava, tipo assim, esperando. Tipo, você acha que a Denise vai mandar uma mensagem? Eu fiquei nos últimos segundos, eu fiquei lutando ali a carne e o espírito para mim. Não é para mim, não é para mim. Eu falei, Senhor, eu quero ser obediente. Mas aí entrou a incapacidade, irmãs, o medo, a insegurança, muitas coisas. E no mês do amigo, olha o que Deus faz, Deus já prepara, né? Eu fui convidada a levar uma palavra no culto de mulheres, numa célula assim pequena no norte, né? Que a gente faz a travessia. E aquele mês eu falei sobre amizade, e Deus me deu uma palavra, né? Foi a palavra que eu até, né, tá no nosso devocional, a palavra que a Denise disse que nos guiou, né, por um tempo. E eu queria compartilhar com vocês, né? Eu falei com a Denise sobre essa palavra. E olha que Deus faz, né? Deus, ele é muito lindo porque ele vai nos dando palavras, porque quando a gente está naquele momento de fraqueza, quando a gente está naquele momento de vontade de desistir, e muitas vezes aqui foi gerado, né? E uma coisa que eu falo, o que pode ser difícil para mim, pode ser fácil, né? Tem a irmã Andréia que está aqui, né? Ela dizia, isso me marcou muito. Para mim é fácil escrever, mas ela tinha dificuldade em outras coisas, né? Então, para mim, era difícil escrever, porque eu trazia um trauma lá da infância, da escola. Então, muitos momentos. E aí, as palavras que eu escrevia no devocional, no momento que eu tinha vontade de desistir, Deus me dava a palavra: permanece. Foi essa palavra que eu te dei: permanece, permanece, sabe? Então, quantos aqui
De repente estava naquele momento difícil de escrever, né? Não só de escrever, seja um outro projeto que você tenha na sua vida, sabe? E eu ainda coloco aqui, eu disse que a gente seja uma filha obediente para aquilo que o Senhor está nos chamando para esse tempo, né? E eu disse, Denise, eu vou participar, eu dizia, eu vou participar, mais louca que ela falasse assim, não dá mais tempo, né? Que a gente fica ali lutando. E aí, a primeira reunião que a gente teve, Deus me trouxe essa palavra. E eu nem sabia o que eu ia escrever. Eu disse, Deus, eu não tenho nada, o que eu vou escrever? A escrever sobre a tua vida, sobre todos os testemunhos. E assim Deus foi gerando, né? Que nem a gestação, a gente vai crescendo mês a mês. Tem momentos, ontem Deus, eu estava meditando para trazer, né? Falar, trazer para vocês, e para mim que Deus fala, né? Deus me lembrou da gestação dos meus 2 filhos. Deus me lembrava. A minha filha eu tive que tirar um pouco antes. Então a minha gestação é diferente da sua. Talvez a minha dor é diferente da sua. Talvez a minha dificuldade é diferente da sua. Eu precisei tirar minha filha antes, e com meu filho eu não precisei, mas eu também tive algumas intercorrências no meio da gestação. Mas do meu filho eu tive depois. Eu passei mal depois, eu senti aquela pressão depois do desconforto, né? Quando eu estava hospitalizada. Então hoje nasceu esse projeto. Mas como a Denise fala, nós precisamos estar em oração e vigilância. Oração e vigilância, né? A gente gerou, mas nós não podemos descansar, baixar a guarda, né? Então eu queria compartilhar com vocês que eu escrevi sobre essa passagem que fala em Lucas 5:18, né? Que fala assim: alguns homens trouxeram um paralítico numa maca, tentaram levá-lo até Jesus, mas a multidão impediu. Subiram ao teto, abriram e baixaram o paralítico diante dele. Vendo a fé deles, Jesus disse: homens, teus pecados estão perdoados. Quando o Senhor nos chama, né? Quando o Senhor nos chama, Ele não nos chama porque nós estamos prontos. Ele não nos chama porque nós nos achamos capazes, né? Ele nos chamou quando nós estávamos nos nossos delitos e pecados. E às vezes a gente quer estar pronta, a gente quer estar pronta, quer estar pronta para aquilo que o Senhor nos chamou. Então Deus, ele não vai nos chamar, porque nós não vamos ser perfeitas. Nós somos pecadoras, somos falhas, né? Então, a gente precisa, primeiro ponto, entender isso. Para que Deus está te chamando nesse momento? Diga sim para o Senhor em obediência a Ele, porque a capacidade vem dEle. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá sabedoria. E aí, Deus me trouxe essa palavra no primeiro dia da reunião. Deus me trouxe. Por quê? Porque eu me vi assim, numa maca, paralítica, impossibilitada de escrever. Impossibilitada, porque tinha dias, noites, que eu ficava noites para escrever, e eu escrevia 3 linhas toda madrugada. Eu dizia, Senhor, eu não vou conseguir. Só que o Senhor nos levantou para este tempo, aonde qual as amigas, as convidadas, seguraram a minha maca e ficaram em oração, intercedendo por mim. Foi aonde nós conseguimos. Denise, Deus viu, Deus vê, Deus sabe tudo o que tu tem passado. Tudo, as dificuldades, as coisas. E eu escrevo aqui, eu sei que a Denise não gosta, né, de que fale sobre ela, sobre. Só que a maestria que ela nos guiou, que ela nos ensinou, que ela nos aconselhava, que eu me sentia totalmente perdida. Eu mandava uma mensagem e ela dizia, arruma essa frase, arruma ali, arruma aqui, sabe?
Meu Deus, ela ampliava a nossa visão, né? Então, o que Deus te deu é coisa grandiosa, é mulheres sendo libertas, mulheres sendo curadas. E o que eu compartilhei com as irmãs aqui começou em nós. Esse trabalho veio para trazer cura para nós. Porque lá na infância eu não escrevia uma redação. Lá na infância, quem fazia era meu pai. E eu peguei essa crença para mim que eu não consigo escrever. E ali tinha noites que eu chorava e teve uma noite que meu marido se levantou e eu tinha acho que 4 linhas escritas. E eu dizia, meu Deus. E começou com 3 textos e eu dizia, Senhor, eu não quero. Começou com 3, depois com 4, um não se encaixava, foi indo. Eu disse, Deus, eu não quero ter orgulho no meu coração, ter que fazer os 7 textos. Eu não quero isso, Senhor. Eu falava para o Senhor. Mas o Senhor dizia, filha, sou eu que te capacito. Sou eu que escrevo por ti. E ali eu ia rompendo, sabe? Eu ia rompendo a cada dia. Por quê? Porque eu me sentia assim, paralisada naquela maca. E ali os amigos, segurando a maca, o levaram até Jesus. E imagina aquela multidão toda. Olha o quanto que eles tiveram que se esforçar. Que amiga eu e você estamos sendo nesse tempo para as outras amigas. A gente sai da nossa zona de conforto para levantar as outras amigas, para levantar as amigas que Jesus te dá. Será que nós somos aquelas amigas que estamos levantando outras amigas, outras mulheres? Ou nós estamos só nas nossas dores, nas nossas paralisias? Que essa manhã eu e você a gente venha refletir. Estamos levantando, estamos ajudando ela a se curar. Eu agradeço muito cada amiga de Jesus aqui, sabe? Cada amiga, porque foi nesse tempo que vocês seguraram a minha maca e me levaram para mais perto do Senhor. Levaram, imagina, tinha que forçar, aquela multidão não tinha espaço para conseguir entrar pela porta. Olha quanto eles se esforçaram. Um teve a visão. Com certeza não foi os 4 que tiveram a visão. Um teve a visão. Né? E esse projeto foi gerado no coração de Deus. E Deus deu a visão para Denise. Ele deu a visão. Então, ali, um daqueles amigos conduziu, não estamos conseguindo passar, vamos pegar a maca, vamos ir pelo telhado. Vamos se esforçar para levar até Jesus para ser curado. E assim, essa palavra que Deus me trouxe na primeira reunião. Nós vamos conduzir, nós vamos, né? Uma foi conduzindo a outra, cada um segurando a maca, uma da outra. Talvez a minha paralisia não é a mesma da irmã Miriam, da Amanda, da Rosane, da Cláudia, da irmã Floraci. Cada uma sabe aquilo que o paralisava. Uma é a escrita, quantas lutas, quantas enfermidades a gente enfrentava, os esposos das nossas irmãs, o netinho da Floraci. Financeiro, quantos milagres a gente viu nesse processo. Quanto a gente se aproximou, quanto cada uma de nós, né, segurando uma maca da outra, nos levou à presença de Jesus. Quem nós estamos sendo nesse tempo, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada uma, que segurou, porque teve dias que eu dizia, eu não vou conseguir. Por que eu fui aceitar? Eu falava isso, Senhor, tenha misericórdia. Eu disse, por que eu aceitei isso? É tão difícil para mim. E para minha família que esteve aqui comigo, que foi difícil para eles, porque eu precisava estudar, eu precisava ir para o quarto, eu ficava nervosa, tinha momentos que eu ficava nervosa, irmã, porque eu não sou perfeita. E eles estavam ali, pacientes, sabe, me tolerando nos meus dias maus, nas minhas dificuldades. Talvez não seja essa dificuldade de você, mas essa era a minha realidade.
Então, às vezes, nós não temos noção o que há de trás desse projeto. Hoje eu vou olhar cada escritora, cada pessoa que escreve um livro com mais empatia, com amor. E eu brincava com a Denise um dia numa aula, eu falei, Deus, como eu escrevo um livro? Só pode, com todos esses desafios, só pode. Eu brincava com ela, sabe? E ela sempre com muito amor, com muito carinho, nos conduzindo, sabe? Com muita sabedoria. E às vezes ela se justificava, achando que era muito direta. Não, ela precisava seguir uma instrução que o Senhor deu para ela. Ela precisava seguir aquilo, sabe? Precisava estar posicionada nesse tempo naquilo que Deus deu para ela. E nós precisávamos, né, estar ali obedientes à direção, a cada direção. E aí foi essa palavra, né, que o Senhor me trouxe. Às vezes Deus nos coloca as amigas impossibilitadas de andar, de caminhar, paralisadas, né? Nós não conseguimos fazer, não é nós que fizemos o milagre, né? Mas a gente leva até o Senhor, porque é Ele que cura, Ele que faz milagre, Ele que transforma, né? E foi assim que eu me senti nesse processo, né? E aí eu falo aqui, né, a visão, cada detalhe que foi gerado no coração de Deus, que foi regado com muita lágrima, né? E eu me senti assim, a insegurança. E aí quando vinha, teve muito ataque na mente, muito ataque. A Denise falou sobre se eu posso, qualquer uma de nós podemos. E uma palavra que eu botei quando a gente fazia oração uma pelas outras, eu colocava assim, tudo, o Senhor diz, posso, tudo posso naquele que me fortalece. Eu disse, Senhor, tudo posso. Não é a minha incapacidade, não é a minha segurança, e eu declarava, quando vinha sobre a minha mente, eu declarava, eu disse, Senhor, eu não vou fazer os 7, eu vou fazer só os 3. Porque às vezes o Senhor está nos pedindo algo e Ele quer que a gente saia da nossa zona de conforto. Deus, Ele não quer que a gente fique estagnada, que a gente fique paralisada numa como a Denise falou, ele não quer que pare em nós, ele não quer que a gente retenha aquilo que ele nos tratou, que ele nos curou, que testemunhe para as outras vidas, outras pessoas, né? Nós somos iguais, passamos por dificuldades, e eu dizia para a Denise, tu tem noção da imensidão de pessoas, de mulheres que serão alcançadas, que não conhecem o amor de Deus, que serão curadas, que serão transformadas. Não é porque nós somos especiais, porque nós somos. Mas eu acho que caiu ali a conexão da Aline. As irmãs, assim, voltou a Aline? Voltei, estão ouvindo? Não sei o que houve aqui, que saiu até fora. Né, irmãs? Então, o Senhor, Ele quer que a gente quer que a gente transborde aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, né? Aquilo dos milagres, das maravilhas, das provisões, das curas. E, e aí eu coloquei assim, né? Quando vinha o medo, a insegurança, a incapacidade, né, irmãs? Porque sentimos assim, né? A nossa pequenez. E porque Deus escolhe as improváveis. Ele escolhe, ele capacita. E foi assim que eu me sentia, paralisada. Então, eu sou grata a Deus por cada uma, né? Por ter segurado na minha maca nos momentos bem desafiadores, né? Bem desafiadores. E eu digo, imagina a Denise
nos conduzindo, 12 mulheres, né? 12 mulheres. A gente era 7 textos. O que é 7 textos? Essa da Denise tem que cuidar todos, né? Corrigir todos, muitas coisas, muitos detalhes que a gente nem imaginava que existia, que tinha. Quanta coisa a gente aprendeu, né? Além da escrita, né, irmãs? Que agora hoje a gente olha um livro, meu Deus, eu sei quanto trabalho que isso dá, né? Quanta dificuldade, né? E quanto Deus trabalhou na vida da Denise também, né? Muito, muitas coisas, né? E a gente ficou juntas, se apoiando, segurando uma a outra, né? E aí eu deixo essa reflexão para nós. Será que a gente está sendo mulheres que levantam outras mulheres? Será que nós estamos sendo essas mulheres, né? Será que a gente está sendo segura na maca e leva até Jesus? Aquelas que não conhecem, ou a gente está tão preocupada na correria, né? Que nós sejamos essas mulheres. É um tempo da gente se posicionar, né? Esther se posicionou com coragem, né? Com coragem. E com certeza aquilo que Deus vai nos pedir para fazer vai ser algo difícil, não é fácil. Vai ser algo para a gente aprender, vai ser algo para a gente sair do nosso comodismo. Porque às vezes a gente não quer, às vezes é confortável a gente estar como está. E Deus sempre vai nos pedir algo que a gente não sabe. Ele vai sempre pedir algo para sair da nossa zona de conforto. Aqueles amigos subiram até o telhado. Quanta dificuldade eles tiveram para chegar no processo. Olha o processo deles para chegar até o teto. Tiveram que se desviar daquela multidão, daquelas pessoas, porque estava todo mundo ali querendo ser curado por Jesus. Querendo ser curado. E eles tiveram que se esforçar, passar por aquela multidão toda, tirar o telhado. Olha só, tirar o telhado, tiveram que falar a mesma língua, em comunhão, em unidade, que foi que nós precisamos ter, né, nesse projeto, por um único propósito: levar as pessoas, levar, né, fomos conduzidas à cura, à transformação, à libertação, né? E ali aqueles amigos tiveram tirar o telhado, levar até Jesus. Então, aquilo que Deus nos pediu, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, da nossa estagnação, da nossa paralisia. Então, foi essa palavra, né, que Deus me trouxe durante, como a Denise disse, foi essa palavra que Deus nos sustentou, né, e Deus me trazia, foi para este tempo, né, que o Senhor nos levantou, posicionadas nele, né, então, foi para este tempo que o Senhor tem te levantado, e vencemos, né, vencemos esse processo, mas Deus vai querer mais da gente, de uma outra maneira, né? Talvez outro projeto, talvez Deus já tenha colocado algo no teu coração. Denise, Deus não vai parar por aí, Denise. Deus não vai parar por aí, viu, Denise? E uma coisa linda, assim, do projeto, que eu achei lindo, lindo, assim, né? Que se é possível para nós, é possível para qualquer pessoa, né? E algo lindo que quando a Denise falava, nossa, eu fiquei assim, eu falei pro meu marido, eu disse, nossa, olha a visão que Deus dá, olha os detalhes que Deus dá, sabe? Como Deus cuida. Ter um espaço para outras amigas de Jesus, para o próximo. Nossa, é assim, é algo do céu, é algo divino, sabe? A visão grandiosa, porque não é só para nós, todas podemos, todas, né? Todas amigas, todas amigas de Jesus, todas conseguem, como a Denise falou, né? Deus levanta todas, Deus dá oportunidade para todas.
Vai da gente dizer sim, vai da gente se posicionar, vai da gente se levantar, porque Deus me deu uma resposta, foi para este tempo, mas eu tinha a opção ou de obedecer ou de não dizer não, né? Porque às vezes Deus nos levanta para um tempo e a gente não quer, pelo medo, pela incapacidade, mas a capacidade, a sabedoria vem do alto, vem do Senhor, né? E eu dizia, Denise, eu não sei escrever, vê aí, acho que tá tudo, não sei o quê, eu dizia para ela. E aí ela escreveu, muda aqui, muda ali, não, tá ótimo, sabe? Mulheres, amigas, encorajadoras que incentivavam, botavam uma palavra, uma oração, às vezes era uma palavra, mas era aquilo que a gente tinha orado. Era uma palavra, mas era aquilo que a gente tinha falado para o Senhor no secreto. Eu não consigo sair desse texto, não está fluindo, eu não vou conseguir entregar no prazo, sabe? E parecia que quando tinha, eu me estagnava, eu ficava paralisada, sabe? Eu ficava paralisada quando tinha que ter que entregar, e aí eu ficava, parece que não fluía, eu falei, Senhor, me ajuda. E aí ia fluindo, e todo mundo em oração, e aí eu botava oração no grupo, né? A gente em consagração, e fluía, e era uma palavra de uma amiga ali, exatamente que tu falava para o Senhor, e as coisas do Senhor iam fluindo, né? Nós, a gente faz os planos, a gente faz, estimula as datas, vai ser, né? Mas a palavra final vem do Senhor, né? Então, o nascimento era para ser nesse tempo, né? Às vezes, alguns textos a gente, né, teve mais um prazo, mas o Senhor, ele está no controle de todas as coisas, né? Todas as coisas ele está no controle, né? Então, que a gente venha se encorajar, que a gente venha se posicionar, né? Que a gente venha ser mulheres que levantam outras mulheres. Tantas mulheres desanimadas, cansadas, que não se sentem capazes. Ontem eu conversava com uma irmã e ela falava, abria o coração dela, sabe? Porque às vezes não se sente capaz, não se sente. E ali eu começava a conversar com ela, né? Quantas mulheres precisando da palavra, do amor de Deus, de mulheres que encorajam, que funcionem a ela se levantar para o tempo que Deus está tendo para ela, mas às vezes não se enxerga. Assim como a gente não se enxergava capaz de escrever, né? Assim como a gente também não se enxergava, a gente também tem os nossos momentos. Então, quantas mulheres estão precisando, né? Então, que eu e você sejamos essas mulheres que levantam outras mulheres, né? Sejamos ponte, como a Denise sempre falou, né? Essa fala da Denise me marcou, porque eu conheci a Denise pessoalmente na conferência aqui em Rio Grande, na nossa igreja, né? E olha o que Deus faz. Olha as conexões que Deus faz, as conexões verdadeiras, né? A gente sentar na mesa juntas, cada um de um lugar, estado diferente, né? Só quem faz isso é o Senhor. Só quem faz essas conexões é o Senhor. E eu sou muito grata a Deus, sabe? Pela vida da Denise, por cada mulher aqui, por cada amiga de Jesus, dessa mesa que a gente compartilhou de desafios, dificuldades, mas de alegria, de momento de celebração juntas, de vibrar quando uma dizia consegui terminar o texto, e nós lá em oração, glória a Deus, conseguindo tempo. Ai, Denise, está corrido, não, vai mais um dia, vai lá, sabe? Incentivando, encorajando, nos ajudando a se levantar, nos ajudando a sair dessa paralisia, sabe? E eu louvo a Deus, sou grata a Deus por cada uma, né? Cada vida aqui, cada vida, sabe? Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, né? Que estava no meu coração. E estou muito feliz, muito grata a Deus. E estou crendo que dia 28 eu vou conseguir abraçar algumas irmãs, né? Porque o nosso Deus, ele é bom, ele é fiel, ele é perfeito. E seria isso que eu queria compartilhar com cada uma de vocês. Amém? Glória a Deus, irmãs.